أكبر يا رحمن نجينا من النيران لا إله إلا الله ربي نجينا بخير يا عليما. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, o Misericordiosíssimo. Muito obrigado a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, por estarem conosco mais uma vez no programa As Chaves do Paraíso, um programa que procura trazer a você informações, conceitos, práticas da religião islâmica, que foi, das 3 religiões monoteístas, a última religião revelada. Nós abordamos no último programa, se você se recorda, da importância da intercessão divina que os imames sagrados fazem em nosso favor diante do trono de Allah, subhanahu wa ta'ala, sobre o imam Rida, que foi o 8º imam dos muçulmanos, que nasceu no dia 23 do mês de Dhul-Qa'dah, que é o mês islâmico no qual nós nos encontramos, e foi martirizado também nesse mês, 55 anos após o seu nascimento, no dia 11 de Dhul-Qa'dah. Mas nós temos também, neste mês, a celebração do nascimento de outro Ma'asum, como nós dizemos, de um outro imã purificado da descendência do profeta. Nós falaremos neste programa sobre a vida, sobre a obra, sobre o exemplo do imã Al-Jawad, alayhi salam, que a paz esteja com ele, o 9º imã dos muçulmanos, portanto, filho do imã Ali ibn Musa ar-Rida, alayhi salam, de quem falamos no último programa. Para abordar a importância do imã Al-Jawad, alayhi salam, na história do Islã e do seu exemplo, trouxemos ao programa hoje, mais uma vez, o nosso diretor religioso da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, o nosso irmão Gamal Fuad Al-Omairi. Assalamu alaikum, Gamal. Alaikum assalam wa rahmatullah. Mais uma vez, um grande prazer tê-lo conosco aí. Obrigado, querido Omar. Obrigado. Gamal, eu tenho a impressão de que é importante sempre, quando nós falamos dos imãs, abordar primeiramente, até mesmo para aqueles amigos, aqueles irmãos, aquelas irmãs que não assistiram o último programa, a importância que tem a intercessão, né, o conceito da intercessão dentro da religião islâmica. Por que é importante nós vermos os imãs como nossos intercessores junto a Allah? Bom, a intercessão é uma base essencial para a compreensão da corrente xiita, especificamente, né, Omar? Nós entendemos que interceder significa transcender junto a Deus, né, por alguém, solicitando a Deus, então, a ajuda de Deus para alguma necessidade específica, né? Então, essa intercessão de Deus, ela só é atendida por Deus quando o intercessor é puro ou imaculado. Quer dizer, essa pessoa não pode ter pecados, não pode ter erros, ela não pode ter falhas, né? Ela tem que ter uma espécie de uma santificação para que a sua solicitação seja, então, ouvida por Deus, né? Então, a intercessão ela é usada em casos onde, por exemplo, uma pessoa solicita algo a Deus e as suas súplicas não são atendidas, os seus pedidos não são atendidos por Deus. E isso tem uma base, um fundamento no histórico de ações deste ser humano, né? Que normalmente ou pecou ou errou na sua vida, ou teve uma vida transregrada, ou distante da fé, ou distante da espiritualidade, e essas ações afetaram, então, a sua alma, né? A tornando, então, pecaminosa. Consequentemente, as suas solicitações e os seus pedidos ante Deus, eles não são, então, recebidos. Então, a intercessão é uma forma, né, de chegarmos a solicitarmos os nossos pedidos, né, as nossas necessidades, por meio de baluartes, por meio de pessoas que foram especiais, que foram exemplos de conduta e de prática espiritual, né, que foram os imames, e por meio deles nós, então, intercedermos a Deus, né? O imã Al-Jawad também ele se insere, que a paz esteja com ele, nesse contexto, né? Ele viveu durante pouco tempo sob os ensinamentos do seu pai, né, que foi martirizado, como você pontuou no programa anterior, mas ele também
tem esse condão, essa bênção e essa missão, né, mesmo desde muito cedo, a ser esse guia, esse orientador dos muçulmanos, né? Então, ele, o Imam Al-Jawad, alayhi salam, cujo nascimento nós celebramos no dia 29 agora de Dhul-Qa'dah, ele também é esse exemplo que os muçulmanos devem emular. Exato, Omar. Quando nós cremos na descendência do profeta, os imames eles servem como modelos práticos de vida após o falecimento do profeta, né? Então, o Imam Jawad foi o nono de uma família de 12 apóstolos do profeta, né? Então, nós entendemos que após o falecimento do profeta, para que o islamismo pudesse ser mantido da forma original, como o profeta havia legado à humanidade, sem influências humanas, sem manipulações, sem alterações, né, no próprio Islã, foi necessário que, décadas após o falecimento do profeta, esse conhecimento continuasse ainda a ser expandido da forma autêntica, né? E era este o papel dos imames da descendência do profeta, entre eles o Imam Jawad, da qual nós estamos falando do nascimento dele nesta data. Era transmitir este legado do profeta da forma correta aos muçulmanos, né? Sem influências, né? Então, o papel deles foi fundamental para que os verdadeiros conceitos islâmicos continuassem a se manter vivos. Que imagine você, o profeta teve a sua vida como profeta durante 23 anos apenas. Se morre o profeta e esse conhecimento não é transmitido, como o Islã se manteria vivo? Não é? Então, o papel deles foi essencial nesse sentido, né? Foi de resgatar esse conhecimento que foi transmitido pelo profeta, né? De geração em geração, né? Porque um imam transferia a outro esses conhecimentos, né? E parte do conhecimento que eles adquiriam também era revelado por Deus diretamente a eles, né? Por serem descendentes do profeta, né? Foi essencial, né? Sem essa capacidade de erudição que eles tinham, né? Nós cremos que o verdadeiro Islã teria se perdido. Quer dizer, não só resgataram, como preservaram. Exatamente. O Islã verdadeiro. Eles resgatam esse conhecimento e o transferem às outras gerações, porque não adianta nada eu ter o conhecimento e não transferi-lo. De que ele vai me servir? Se eu tiver uma biblioteca com 1000 livros e esse conhecimento ficar apenas nas estantes, se ele não for transferido às outras pessoas, de que ele serve? Então o conhecimento tem que estar vivo. Como é que ele se mantém vivo? Pela transmissão. A partir do momento que eu passo a outras pessoas, e outras pessoas passam a ter conhecimento, e esse conhecimento pode inspirar e ajudar milhões de pessoas. Perfeito. A gente pode dizer, então, que a crença no at-tawalli, né, que é um princípio muito caro aos muçulmanos da escola Ja'farita, a qual nós pertencemos, né, a escola xiita, ele é um princípio essencial. Quer dizer, e que demonstra a extrema, infinita misericórdia de Deus, né? Porque Deus transmitiu a Escritura, Deus nomeou os seus profetas, mas não abandonou a humanidade. Quer dizer, periodicamente ele também nomeou lideranças, que são os imames, para, como você bem frisou, transmitissem, preservassem, legassem esse conhecimento religioso islâmico verdadeiro. Mas a pergunta é por que, Omar? Por que ele fez isso, né? Porque ele simplesmente poderia ter enviado os profetas e ponto final, né? Mas justamente o envio da família profética, de Ahlul Bayt, que nós chamamos, dentro da corrente xiita, foi para preservar a legitimidade do Islã, né? Por quê? Porque as outras gerações têm o direito a conhecer o Islã de forma autêntica, né? Sem a manipulação ou sem influências externas, né? Perfeito. E todas as gerações precisam dessa instrução, né? Elas necessitam desse acompanhamento, né? Então, elas precisam ser retroalimentadas, né? E se você não tem um conhecimento que foi preservado, como você teria acesso a ele? Exatamente. Né? Então esse conhecimento dos imames, ele é fundamental para aquele muçulmano que quer praticar no seu dia a dia os verdadeiros conceitos, né? Executar as práticas de maneira correta, e também guiar a sua conduta não só
neste mundo, mas também no outro mundo. Do outro mundo, né? Todas as gerações precisam ser reorientadas, né? E o papel dos imames foi fundamental nesse sentido, né? De estar sempre iluminando, né, os muçulmanos, né, no verdadeiro caminho, para que não houvessem desvios, falhas, erros, né? E, sem dúvida nenhuma, foi por esse ideal que eles deram as suas vidas. Seria importante frisar também ao telespectador e à telespectadora que essa necessidade do exemplo e da guia correta, nós sentimos até os dias de hoje, né? Nós, muçulmanos, seguimos aqueles que nós consideramos marja taqlid, quer dizer, aqueles que são os exemplos que vão nos orientar, inclusive, nas questões do mundo atual, que é um mundo diferente daquele mundo no qual o profeta Muhammad, Deus abençoe a sua família e o saudou, viveu, e também o mundo em que os imames viveram. Sim. Então, nós devemos sempre, eternamente, inclusive nos dias de hoje, nos aproximar e buscar a fonte verdadeira do conhecimento daqueles que devem ser os exemplos, né, dentro do mundo da religião, para que nós possamos nos conduzir de maneira correta nessa vida e na outra. Exato, Omar. Nós temos que nos espelhar em pessoas que estejam acima de nós, né? E nós sabemos perfeitamente que os humanos são tão falhos como nós, né? Quer dizer, no sentido de que o ser humano está sujeito a falhas, a erros, né? E, portanto, a imperfeição. Diferente da imperfeição humana estão os imames, né? E os profetas, né? Por isso eles devem ser, sim, a nossa bússola, o nosso norte, né? Porque eles chegaram a esse estágio de perfeição, algo que nós estamos buscando durante toda a nossa vida, né? Então, quando Deus nos permite termos os imames como nossos orientadores, eles servem justamente para serem os nossos condutores nessa busca da autoperfeição espiritual, né? Então, são eles que vão nos dar as balizas, digamos assim, para atingirmos essa autoperfeição espiritual e transcendermos, né? Então, e para isso você precisa de um caminho, você precisa de uma estrada, de uma forma de você chegar a este objetivo, né? Então, quando nós estudamos a vida deles, as obras deles, os ditos deles, a forma de conduta deles, este conhecimento tem o objetivo de nos ensinar para que a gente possa trilhar este mesmo caminho. Então, no Islã, nós não temos a figura dos santos, como existe no catolicismo, por exemplo, das imagens ou a adoração a pessoas, mas nós acreditamos que é possível nós nos santificarmos. Não para dizer a alguém que nós somos santos, mas para nós mesmos atingirmos a nossa autopurificação. Perfeito. Né? Então, e nesse sentido, o Islã, como religião, nos educa, nos ensina a termos modelos, né, que sirvam, né, de instrutores nesse caminho. Que sirvam de exemplo, mas jamais de adoração, né? Acho que é muito importante pontuar isso, que nós muçulmanos não adoramos nada e ninguém senão Allah, né? Exatamente. Simplesmente quando nos dirigimos ao imame, nós pedimos a sua intercessão, né? Exato. Entendendo que ele levará esse pleito a Deus, que é realmente o Criador uno e único do universo. Mas tem uma outra questão, além dessa questão espiritual, Gamal, que tem também a ação dos imames, e assim sendo também do imam Al-Jawad, uma ação no nosso mundo, né? Porque o imam Al-Jawad, em sendo filho do imam Ali Rida, alayhi salam, ele também viveu uma época de opressão, de dificuldade política, de dificuldade econômica, durante o império dos Abássidas. Então, essa preocupação com a vida dos necessitados e com a injustiça neste mundo também é uma constante na vida dos imãs. Sem dúvida, Omar. Nós cremos que os imãs eram reformistas. Eles não vieram para ter uma vida tranquila, uma vida serena, ou se acomodarem atrás de cadeiras e dizerem nós somos aqui os chefes da situação. Muito pelo contrário, eles vieram transformar as sociedades muçulmanas, né? E principalmente com relação à distribuição da renda. Né? Por quê?
Porque não é justo que eu tenha uma condição boa, satisfatória, e o meu vizinho ao meu lado passe fome, ou passe necessidades. Né? Então, eu estou bem a partir do que o meu vizinho também está bem. Que ele tem o seu alimento na sua casa, que ele pode educar o seu filho também. Então, o Islã não se preocupa só com o nosso bem-estar, mas com o bem-estar social geral, de toda uma comunidade. Né? Então, os imãs vieram com esse ideal de autotransformação das sociedades, de reformar as sociedades, né? De distribuir a renda de forma igualitária, né? De tirar daqueles que têm mais condições e fazer chegar àqueles que não têm condições. Né? Então, esse embate, obviamente, que ele é um embate duro de enfrentamento, né? Porque normalmente as elites não gostam de fazer essa redistribuição da renda. Né? Elas gostam de acumular para que elas tenham mais, né? E muitas vezes elas não colaboram, né, com essa redistribuição da renda como deveriam. Né? Não estou dizendo que o Islã não incentive a pessoa a ser rica ou que ela não deva buscar essa riqueza que ela tanto almeja. Não há nenhum problema com relação a isso no Islã. Desde que seja uma busca lícita, né? Que não... Desde que seja de forma lícita, obviamente, né? Porque o ilícito é entendido como um pecado no Islã. E desde que a partir do momento que eu tenha mais condições, que eu também pense no meu próximo. Né? Os Estados Unidos, que se dizem um país modelar no mundo, tem a pior distribuição, a pior forma de cobrança de pagamentos de impostos no mundo. Os mais ricos nos Estados Unidos são os que menos pagam impostos. Então, se eu tenho mais condições, deveria ajudar mais, eu sou a pessoa que menos paga, como então essa sociedade pode melhorar? Não, uma redistribuição de renda errada. Sem falar na opressão que os Estados Unidos apoia e executa no mundo inteiro. Lamentavelmente, né? Apoiam governos corruptos, apoiam governos opressores, ditaduras, apoiaram e continuam apoiando, né? Mas essa dimensão temporal, então, ela também deve ser uma preocupação nossa, né, Gamal? Como você bem frisou, quer dizer, o segredo, a chave da tranquilidade social, e o islamismo prega isso desde o tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, é essa, quer dizer, que o meu vizinho também esteja bem, porque eu não vou viver tranquilamente se o meu vizinho, e o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho de trás, eles não estão bem, quer dizer, eu estou cercado numa ilha de prosperidade que é a minha casa, mas essa ilha de prosperidade pode amanhã ou depois afundar, Sim. exatamente porque a revolta vai acontecer em algum momento, né? A intranquilidade social vai aparecer em algum momento. Então, o segredo da coesão social é esse, que todos estejam bem. Inclusive, eu sempre conto um fato que mostra o porquê da Indonésia ter se transformado no maior país muçulmano do mundo, ou o país que tem a maior população muçulmana do mundo. Né? Não é um país árabe, é um país que fica no Sudeste Asiático, tem uma população parecida com a do Brasil, um pouco mais de 200 milhões de habitantes, e 95% da população é muçulmana. Os indonésios se tornaram muçulmanos por causa dos mercadores árabes muçulmanos que chegaram no arquipélago para comerciar especiarias, estabeleceram os seus comércios e tal. E os indonésios começaram a perceber o comportamento daqueles muçulmanos, que não bebiam bebida alcoólica, que não se envolviam em festas, em orgias, enfim. E começaram a achar interessante o comportamento daqueles comerciantes. E esses comerciantes, muitas vezes, inclusive, direcionavam os compradores para os seus vizinhos indonésios, dizendo, não, eu já vendi o suficiente hoje, o meu comércio hoje foi muito bem, eu já tive o meu lucro, então peço que você, por favor, vá até o meu vizinho aqui comprar dele, para que ele também possa ter o seu sucesso e tal. E isso foi gerando uma visão muito positiva do islamismo entre os indonésios, eles foram se revertendo ao Islã, adotando esses mesmos comportamentos, e hoje a Indonésia é um dos tigres asiáticos, uma das economias que mais crescem no mundo, né? E está despontando aí naquela área do Pacífico como uma potência econômica, um país muçulmano. Mas fantástico a Indonésia, 250 milhões de muçulmanos, uma potência na Ásia. E como você falou, Amaro, o exemplo edifica. Né? Não adianta nada eu viver a minha fé para mim
né? E essa fé estar morta, ela não se transformar de uma forma real e concreta. E ela se transforma de forma real e concreta pelo exemplo que nós damos aos demais, né? Então, o Islã, quando pensa numa reconstrução, num redirecionamento das sociedades, tem essa finalidade, né, de fazer com que o bem social chegue a todos, né, que as pessoas tenham acesso a boas escolas, a boa educação, a boa saúde, habitações. O Brasil sofre até hoje por falta de habitações. São milhões de pessoas, né? Quantos projetos moradia públicos digna. parados no Brasil? Mais de 3 mil projetos parados no governo atual. 3 mil projetos parados. E veja que interessante, vamos fazer mais um paralelo entre a época dos imames e a nossa época atual. Quer dizer, governantes que os imames sempre foram líderes que propugnaram pela distribuição de renda, pelo atendimento aos mais pobres, por políticas que atendessem os necessitados. E nós temos hoje exemplos de governantes que atuaram nesse sentido, que fizeram o máximo para redistribuir a renda, para melhorar a situação econômica, reduzir os desníveis entre as várias regiões que compõem o Brasil e hoje estão na cadeia, né? Então, não vamos citar nomes, né? Sim, mas a sim. gente sabe que essas lideranças que muitas vezes se colocam do lado dos mais necessitados, daqueles que realmente precisam do atendimento do Estado, muitas vezes são martirizados e são presos por isso. Você tocou na chave da questão, Omar. Os imames, quando queriam fazer a redistribuição da renda, por quê? Porque o mais pobre tem o direito a ser auxiliado, né? Quando eu desvio um recurso que tinha que chegar numa creche, num hospital, numa escola pública que tem que ser construída, numa estrada de uma cidade no interior, ou em qualquer outra região do país, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando o direito dessas pessoas de terem uma vida melhor. Pessoas morrem nos hospitais por falta de atendimento médico, Omar. E não é por falta de médicos no país, é por falta de recurso. É porque o recurso não está chegando a esses locais. Aí a gente volta para o ensinamento dos imames, de que a redistribuição da renda tem que chegar a essas pessoas necessitadas, que é o que eles já faziam na época. Perfeito. Né? Então é muito triste a gente ver um país riquíssimo como o Brasil, lamentavelmente, caminhando a passo de tartaruga devido a essa ganância absurda dos nossos governantes. Perfeito. Né? Que era a luta dos imames imaculados, que a paz esteja com todos eles na sua época, e deve ser a nossa luta, mas a luta no bom sentido, de buscar sempre o aperfeiçoamento espiritual e também o atendimento àquelas demandas sociais que são tão necessárias. Agradecemos mais uma vez a presença do nosso irmão Gamal Fouad El-Ameiri e fazemos um convite a você, amigo telespectador, amiga telespectadora. Vejam que a mensagem do islamismo, mesmo dos imames que faleceram materialmente há tantos séculos atrás, continua sendo uma mensagem atual. Se você quer conhecer mais sobre eles e também sobre outros aspectos da religião islâmica, não deixe de acessar a nossa página na internet, foi totalmente reformulada, está muito bonita, muito mais amigável, o acesso aos conteúdos foi muito facilitado. Em breve, teremos também na nossa página na internet os nossos programas de televisão, você poderá acessar por lá se quiser recuperar algum programa que você, porventura, não conseguiu assistir. O endereço www.ibpr.com.br. Temos também as nossas páginas nas redes sociais. No Facebook, a página da Mesquita Imam Ali de Curitiba. É só entrar lá no seu mecanismo de busca. Nós temos também no Facebook a página do Grupo Escoteiro Brasileiro Árabe de Curitiba, o GEBAC. Ali você tem todas as atividades, a programação, como fazer para se matricular. Você pode entrar em contato com a direção do GEBAC para matricular o seu filho ou sua filha no grupo escoteiro. Claro, não é preciso que você seja muçulmano, que você seja descendente de árabes, muito pelo contrário, o movimento escoteiro é um movimento que não tem nenhum tipo de discriminação política, econômica, racial ou religiosa. E não deixe de nos acompanhar também no nosso próximo programa. Esperamos a sua audiência e rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que abençoe sua família, abençoe a sua semana e nos encontramos então no próximo programa. Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco.